Os sociopatas representam 4% da população dos Estados Unidos, cerca de 12 milhões de pessoas. Não são necessariamente criminosos ensandecidos e a maioria é muito sedutora e inteligente. Alguns conseguem, inclusive, simular preocupação e até amor. Eles também são grandes manipuladores e 9% desses sociopatas, durante a infância e adolescência, torturam e matam animais. Eu sou a Cici Freire e a gente vai conversar sobre a mão que te alimenta e eu tenho certeza que no decorrer da sua vida ou você já conheceu ou ainda vai conhecer uma pessoa que é sociopata. Ela é carioca, basta o jeitinho dela andar. A Mão que te alimenta é um novo thriller publicado pela editora Record. Ele foi escrito pela A.J. Rich. E na verdade, A.J. Rich é um pseudônimo de duas amigas que se juntaram para escrever esse livro. Uma delas se chama Amy Hempel e a outra se chama Jill Cement. Se você curte thriller psicológico, se você curte uma pegada assim que vai te deixar acordada a noite inteira, que foi o que aconteceu comigo ontem, que eu comecei a ler esse livro ontem de manhã e acabei ontem de madrugada. E vim aqui gravar esse vídeo pra vocês. Com certeza esse é um livro pra você. Então, o link tá aqui embaixo. Compra ele usando o link que você ajuda o canal. E também não pula os anúncios, porque é mais uma ajudinha. Aqui a gente vai conhecer a Morgan. Ela é a protagonista dessa história de terror. E ela faz mestrado de psicologia forense. A Morgan está noiva do Bennett e ela está voltando pro apartamento dela, onde o Bennett está lá dormindo, esperando que ela chegasse. E quando ela chega em casa, a porta do apartamento está entreaberta. Coisa que isso nunca acontece. A Morgan mora num apartamento que ela divide com 3 cachorros. A Nuvem, um cão das montanhas dos Pirineus, que ela tem desde que a cachorrinha tinha 2 meses, e 2 pitbulls recém-adotados, o George e o Chester. E junto com a Morgan e esses cachorros, o noivo dela, o Bennett, de vez em quando passa algumas noites com ela, fim de semana, etc. Porque o Bennett mora no Canadá e ele vem sempre visitar a Morgan. Então o livro já começa com a Morgan voltando pra casa, com as mãos ocupadas, levando café, e quando ela chega na porta de casa, o apartamento tá com a porta entreaberta. Ela estranha muito aquilo, porque, pô, quem tem bicho sabe, você não deixa a porta entreaberta, os cachorros podem fugir. E que raios que o Bennett tá fazendo que não viu que essa porta é entreaberta? Então ela empurra a porta com o ombro, nada do que eu tô falando aqui é spoiler, ok? Ela empurra a porta com o ombro e os cachorros vêm receber ela. Os cachorros estão todos nervosos, a Nuvem, que é muito branquinha, tá toda manchada de tinta e ela não sabe o que aconteceu. Que tinta vermelha é essa? Que tinta vermelha é essa? Gata, não é tinta vermelha, gata, é sangue. E ela começa a ficar apavorada, aí começa a olhar o corpo da Nuvem pra ver se os pitbulls que ela recém adotou tinham brigado e mordido a Nuvem e não tinha nada. E ela, pô, essa agitação toda e o Bennett, ele deitado na cama, estou ali olhando pra perna dele. Realmente ela tá olhando pra perna dele em cima da cama, porque o corpo dele tá no chão. Ele tá deitado no chão, de barriga pra cima, olhando pra cima. Ou estaria olhando pra cima, se ele ainda tivesse os seus globos oculares, coisa que não tinha, né? O Bennett foi atacado por cachorros e ele tá dilacerado, a pele da mão não existe, a perna foi arrancada, a cara foi toda mordida, e ela entra em desespero, se esconde no banheiro e chama a polícia. Como se não bastasse todo esse trauma de ver um noivo ali no chão, morto, ensanguentado, dilacerado, e de começar a duvidar da docilidade dos seus animais, a Morgan não está preparada para a próxima paulada no peito que ela toma. Ela pede ao irmão que procure a família do Bennett, porque ela precisa avisar os pais dele. E é aí que ela descobre que a família do Bennett não existe, porque o Bennett também não existe. E depois dessa descoberta a gente passa a acompanhar a tortura psicológica em que a Morgan se coloca, tentando descobrir quem era o Bennett e o que estava acontecendo. Logo no início do livro a gente descobre como ela conheceu o Bennett e não vou contar como, só vou dizer que é relacionado a esse estudo que ela faz de vitimologia. A gente também vai descobrir algumas coisas sobre o passado da Morgan que vão ser muito explicativas para o tipo de comportamento que ela assume no decorrer da história. E conforme ela vai descobrindo cada uma das mentiras que o Bennett contou pra ela, cada um dos segredos que ele guardava e às vezes ele entregava pra ela em forma de histórias de um passado que não existia, ela vai se assustando cada vez mais e se conscientizando do risco que ela correu em estar dividindo uma vida com ele, mesmo que a vida dele fosse toda inventada. Aqui a gente tem uma personagem muito perspicaz e inteligente, porém ela tá presa num redemoinho emocional que vem desde lá do início da adolescência dela, quando ela toma uma decisão
infelizmente, muito errada. E a Morgan, ela tem muito contato com o irmão que é advogado, com um amigo do irmão que vai ajudá-la na defesa dos cães, porque ela ainda vai tentar provar que os cães dela não tiveram nada a ver com aquilo, porque ela não acredita de verdade que os 3 cães dela, tão dóceis, tão devotados, pudessem fazer aquilo com o Bennett. E a gente vai entendendo que toda essa pesquisa que ela faz em relação às vítimas de pessoas, de sociopatas, que é o tema do livro e o tema da dissertação dela, tem muito a ver com coisas que ela passou e que ela acredita. Eu gostei bastante dessa leitura, eu tive vontade de dar na cara da Morgan diversas vezes, porque ela se mete em situações que ela não precisaria se meter se ela estivesse um pouco mais focada no que ela estava fazendo e um pouco menos, assim, aparvalhada com tudo que ela estava descobrindo sobre o Bennett. Ah, mas Cici, presta atenção, ela tinha um noivo e descobriu isso tudo, então ela não, sabe, na minha opinião, obviamente se ela fizesse isso não teria o livro, mas se ela tivesse entregado tudo pra polícia e se recolhido, ela não teria se colocado em tantas situações que eu não teria me colocado. Mas a gente sabe que se fosse assim, não existiriam filmes nem livros, a gente não passaria nervoso e não estaria aqui gravando vídeo de resenha para vocês. Por essa personalidade dela, assim, dócil e sempre preocupada com o outro, obviamente ela é uma protetora de animais, a gente tem bastante sobre esse assunto aqui, ela fala bastante sobre proteção de animais, sobre o que acontece com eles quando vão para abrigos nos Estados Unidos, e é uma parte bastante interessante. Sem contar todas as pinceladas que as autoras dão em relação aos comportamentos sociopatas. E isso é bastante interessante, porque a gente está passando por um tempo onde muitas mulheres estão conseguindo vir a público contar os casos delas de abuso. Outras tantas não conseguem vir a público vivas, porém os seus casos, as suas mortes violentas aparecem para fazer com que a gente abra cada vez mais os olhos em relação a esses monstros, porque é isso que eles são. E essas pinceladas em forma de romance que aparecem aqui podem ajudar você e outras pessoas a prestarem um pouco mais de atenção no comportamento das pessoas que estão ao seu redor. Eu com certeza conheci uns 2 ou 3 sociopatas no decorrer da minha vida e é complicado, gente. Quando a gente detecta, você tem que saber quando dizer adeus. Então aproveita esse momento onde a sociedade já está começando a entender a importância de falar sobre os problemas e dá uma lida nesse livro, porque você vai conseguir perceber que o sociopata pode ser aquele seu vizinho no elevador que fala alguma coisa pra você, pode ser o seu namorado que insiste pra que você durma sempre no lado esquerdo da cama, porque se você não dormir no lado esquerdo da cama, isso não é prova de amor e você precisa provar que é apaixonado por ele. Pode ser aquela colega de trabalho que te manipula. Não necessariamente eles vão te agredir fisicamente, verbalmente, nem matar você, porém eles vão causar alguns danos às pessoas que não estão atentas e que têm uma índole um pouco mais delicada. Sobre essa edição, a capa tá muito bonita, as patinhas dos cachorros elas são ásperas, como se estivessem realmente pisados aqui, cheio de sangue, porém eu preciso dizer que, senão vocês não vão acreditar em mim, que na página 107 do livro, a revisão deixou passar um Megan ao invés de Morgan. Então se temos alguém aqui assistindo, por gentileza, quando fizer a segunda edição, conserta esse erro aqui. E eu vou finalizar com uma outra citação do livro, que foi como eu abri o vídeo. Eu vou finalizar dizendo que as definições clínicas se distinguem com base na capacidade de sentir empatia. O que se diz é que o psicopata não sente nenhuma, ao passo que o sociopata sente uma forma atenuada de empatia, mas prefere ignorá-la. O psicopata é destemido, o sociopata não. O psicopata não sabe a diferença entre o certo e o errado. O sociopata sabe, embora isso não mude o seu comportamento. Eu espero que vocês não encontrem nenhum psicopata pelo caminho, mas que se vocês encontrarem um sociopata, vocês saibam identificá-los e corram muito. Afastem eles da sua vida. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do livro, se você já leu o livro, fala comigo aqui embaixo. Se você já conheceu algum psicopata não, mas se você já conheceu algum sociopata, aquela pessoa que te suga, que te manipula ou que manipula os outros e você observou e realmente não pôde fazer nada em relação a isso, fala comigo aqui embaixo. É um tema muito importante, eu vou gostar demais das impressões de vocês. Se você já leu o livro, fala comigo também, procura não dar spoiler para os coleguinhas que não leram. E se você não leu, mas ficou super curioso, o link para compra está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui, um beijo bem grande para vocês. Tchau, tchau.